Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, Procuração dos Sócios aqui da Capitalisco, que é minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre uma ação, né? Vamos comentar sobre as nossas estratégias aí de médio e de curto prazo. Nós temos estratégias de longo prazo, como as carteiras fundamentalistas, e temos também aquelas recomendações mais curtas. Assim vocês vão entender na prática como elas funcionam. Para quem não é cliente já vai conseguir, né, ver como a Capitalismo estrutura aí as suas estratégias. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e coloque aqui na descrição quais, né, ou qual ação vocês queiram que nós comentemos aí nos próximos vídeos, né? E como eu falei, o foco aqui é mais no médio e no curto prazo, né? Operações de dias, semanas, quem sabe pode chegar aí a alguns meses. Hoje nós vamos falar sobre a VEG, né? A VEG que está bem interessante quando a gente olha com uma visão mais aí de médio e de curto prazo, não só pelas quedas recentes, mas principalmente pela possibilidade de reversão aí que nós vimos nas últimas semanas, né? Eu lembro que nós temos essas estratégias que são estratégias grafistas, né? O gráfico é a ferramenta principal para apontar o momento de compra e de venda, não é para adivinhar, mas para mostrar quando comprar e quando vender. E claro, a gente pode até fazer algum filtro fundamentalista, mas quem manda é o gráfico. Então, as nossas principais estratégias, nós temos o swing trade, que costuma durar de 2 a 10 dias. Aqui nós temos perdas menores e também ganhos menores. O rastreador de 3 a 6 meses, que seria médio prazo. São operações que a gente pode ter perdas maiores, mas pode ter ganhos maiores. Opções, né, pessoal, que é o mercado mais nervoso, as operações podem durar de uma semana ao mês. Aqui eu estou falando de especulação, não proteção de carteira. E long short, que é uma operação alavancada não direcional. Então ela é legal porque eu posso colocar as minhas ações ou a minha carteira como garantia. E é uma operação não direcional, não importa se o mercado está subindo ou caindo, né? Claro que a gente explica para os clientes, né, inclusive o quanto eles devem entrar e como dividir os valores em cada uma dessas estratégias. 10 minutos por dia, tranquilamente, né? Vocês escolhem aquela que é o melhor, está mais adequado ao perfil de vocês e podem entrar aí nas estratégias, né? Tem aqui no nosso relatório de performance, que eu vou deixar na descrição, além das carteiras de longo prazo, essas estratégias de médio e curto prazo, né? Todas as nossas estratégias vocês vão ver bem acima da média do mercado, opções aqui mais de 400% desde 2020, long short quase 500% desde 2017, o rastreador também mais de 1.800%, e o swing trade também aqui mais de 500% contra pouco mais de 53% do Ibovespa. E o investidor ele pode escolher aquela que está mais adequada aí ao seu perfil, e vou deixar um cupom, né? Lembrando que essas estratégias estão também na nossa assinatura completa no Full Trader. Vou deixar um cupom, as informações todas aqui na descrição, assim como os nossos contatos, né? Então nós tivemos uma queda da VEG aí nos últimos trimestres, na verdade, nos últimos 12, 18 meses para cá, e muita gente pergunta o que pode ter feito as ações da VEG caírem, né? Claro que às vezes o mercado ele fica meio insano, né? E por outros motivos que não sejam ligados à empresa, a ação pode cair, né? Nem sempre tudo que acontece aí no médio e no curto prazo faz sentido, mas nós tivemos algumas questões sim que podem ter impactado bastante aí nas ações da VEG. Primeiro, a queda do dólar no início do ano para cá, mesmo que a nossa expectativa de médio e longo prazo seja do dólar forte, o dólar deu uma baixada, e claro, a VEG ganhou muito dinheiro nos últimos anos, né, com a alta do dólar, e a possibilidade do dólar não subir tanto tira um pouco esse upside aí com uma visão mais de médio e curto prazo. Lembrando que no longo prazo a VEG é uma empresa sensacional e faz todo sentido ter essa diversificação de mercados que a VEG tem, né? Outra questão importante é o aumento de custos, né? A VEG depende de vários materiais, como cobre, enfim, vários que tiveram um aumento substancial aí, e depois da guerra da Ucrânia mais ainda. Isso acabou impactando um pouco os resultados da empresa, mesmo que ela tenha conseguido repassar os preços, né? Então, nesse sentido aqui, a gente acha até que o mercado exagerou um pouco em relação à queda das ações, tanto em função do dólar quanto do aumento de custos, né? Até porque, como deu uma cedida agora algumas commodities, isso acaba ajudando a VEG também. E ela é uma empresa que tem uma dinâmica bastante positiva em relação a estar em mercados diferentes. O mercado de petróleo está melhor, ela consegue focar mais no mercado de petróleo. O mercado de transformadores está melhor, ela foca mais no de transformadores.
né? Então ela tem, em função da boa capacidade que ela tem de produção, ela consegue, né, deslocar sem fazer grandes investimentos e mudar esse foco na produção. Isso é uma das poucas, a WEG é uma das poucas empresas do mundo que consegue fazer isso, né? Então, se tem um mercado que está bombando lá, a WEG está nesse mercado, tá? Mas claro que essa questão dos custos aí acaba impactando também. E na nossa avaliação, aqui até conversando com o pessoal da análise, o principal motivo é a base de comparação que foi muito forte, né? A WEG sofreu muito pouco com a crise, mesmo ali no início do Covid, quando nós tivemos o fechamento na China, a fábrica da WEG na China foi uma das primeiras a reabrir, a empresa pouco sentiu a crise, né? Os resultados melhoraram e vem melhorando bastante aí, pelo menos nos últimos 2 anos. Trimestre a trimestre ela vem aumentando margem, vem aumentando lucro, vem aumentando receita, vem aumentando o retorno sobre o capital investido também, né? O ROIC da WEG foi um espetáculo de crescimento aí nos últimos trimestres. E claro, sempre tem aquela expectativa de talvez a WEG não entregar um crescimento menor, né? Tendo essa base de comparação mais forte, isso pode ter prejudicado um pouco as ações, mas como nós falamos, né, uma empresa fantástica, a gente entende que não fez ou não faz sentido, né, ou não faria sentido, porque aconteceu, mas não faria sentido toda essa queda das ações aí nos últimos trimestres, tá? Quando a gente olha aqui para o que interessa, que é o gráfico, hoje o pessoal da análise aqui separou 3 tempos gráficos para a gente ver como a WEG está interessante. Aqui é o gráfico de 60 minutos, em que cada candle desse aqui é 1 hora, né? Então cada dia aqui vão aparecer 7 candles, e a gente percebe que só de abril para cá as ações chegaram a cair quase 46%, né? Então teve uma queda muito forte, ela conseguiu, trabalhou muito tempo dentro desse canal baixista, esse tipo de figura que a gente procura demais, porque é uma figura que dá um ponto de compra bem claro no gráfico, que é o rompimento desse canal de baixa. Então, quando a gente olha com uma visão bem de curto prazo, uma visão de 60 minutos intradiária, fez o rompimento aqui interessante para compra a WEG, né? A mesma coisa no gráfico diário, né? Tá bem parecido aqui, também rompeu o canal de baixa para cima. Então a gente olha, né, com essa visão mais de curtíssimo e curto prazos, 60 minutos no gráfico diário interessante, a WEG ainda em função desse rompimento. E claro, a gente tem como referência, não que vá pegar, né, até porque a gente faz esse acompanhamento dos preços, mas tem como referência lá a casa dos R$35. Então a gente estava comprando a WEG aqui com um stop abaixo, por exemplo, de R$24, R$25, com a possibilidade dela subir lá para a casa dos R$35, tá? Então tá bem interessante nesse momento aí, pensando em termos gráficos, e claro, um gráfico mais aí de médio e longo prazo, que seria o gráfico semanal, tá? Inclusive a WEG respeitou bem aqui os R$24, que é um preço bem importante no gráfico, né? Que inclusive foi a máxima aqui nos anos de 2000, lá no final de 2019, 2020, ela não perdeu esses R$24, e também no gráfico semanal, né, que já é um gráfico mais de médio prazo, como eu falei, ela fez esse rompimento aqui do canal de baixa para cima, e também tem como referência essa casa aqui dos R$35. Com isso, né, pessoal, das nossas estratégias, hoje nós estamos posicionados na WEG para swing trade, estamos posicionados no rastreador e também temos uma operação aí com opções, né? Só long short que por enquanto ainda não deu oportunidade, mas a gente tá de olho, já fez algumas operações de long short na WEG. Então quem gosta de operar aí no médio e curto prazo, vale a pena ficar de olho na WEG. E claro, né, pessoal, lembrando que toda essa movimentação a gente passa para os clientes, quando é o momento de compra, quando é o momento de venda, tudo é avisado, mas, né, a nossa ação da semana preferida aí para curto e médio prazos, a WEG. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.